Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. É aqui que a gente vai falar, na segunda parte da história, sobre quais são os 7 passos que você pode usar para criar histórias em marketing, que simplifica um pouco a história do herói, é bem mais direto ao ponto, e aí você não precisa se preocupar em criar os 12 passos, tá bom? Para você que está começando, é uma forma mais simples de começar, tá bom? Então vamos lá, quais são os 7 passos da jornada do herói voltada para o marketing? Bom, simples, cara. Primeira coisa, onde você estava quando você começou e como era a vida para você? Esse é o passo 1, certo? Onde estava então quando começou e como é que era a vida para você, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, segundo passo, como que você tentou e falhou e deu errado? Eu tentei e não funcionou. Quais foram as tentativas? Fala sobre a experiência de tentar e não conseguir, tentar e não dar certo. Segundo passo. Terceiro passo, a grande descoberta, um grande insight, certo? Ou seja, a gente resumiu aqui basicamente o bloco 1 e o bloco 2 que eu te expliquei antes, né, em um passo e outro passo, certo? 2 passos aqui a gente resumiu 2 blocos. E aí a gente tem uma transição do bloco 2 para o bloco 3, lembra? Que é o grande insight, a grande descoberta, a hora que ele fala eu vou fazer esse negócio, já sei como. É esse passo, tá bom? O terceiro passo é exatamente esse, a grande descoberta. Quarto passo, resultado consistente. Então, como que você gerou resultados e o que aconteceu no caminho, né? E como que você está gerando, então, resultados consistentes, que provam que você sabe de fato o que você está falando e que a coisa está funcionando. Esse é o quarto passo. Quinto passo, um método, o sistema ou o produto. Explicar para a pessoa como ou o que é que faz o produto funcionar. Não é a hora da oferta, tá, pessoal? É o que faz o produto funcionar. Então, por exemplo, vou explicar para você como é que funciona essa garrafa. A grande sacada dessa garrafa é que aqui dentro, ó, vou te mostrar, inclusive, tá? Isso aqui é verdade, tá? Aqui dentro tem um filtro. E esse filtro, ele consegue filtrar a água sem ter... Aqui, ó. Esse filtro aqui, ele filtra a água sem precisar de mais nada, ou seja, qualquer água que você colocar aqui, ele vai filtrar. E você tem esse filtro dentro da garrafinha. Essa é a grande sacada. Você pode colocar água do rio aqui, água da onde você quiser aqui dentro. Que esse filtro, ele vai filtrar qualquer água que você colocar, de maneira que você possa beber e que ela seja 100% limpa. Essa é a grande sacada que eu te expliquei aqui. E como esse filtro funciona? Né? É o grande segredo da Polishop. Né? Então o segredo é a tecnologia Rapid Air, que faz o ar circular mais rápido e frita os alimentos na hora. Esse é o passo do método. É a hora que você explica por que o produto funciona. O segredo desse filtro é que ele é feito com carvão ativado. Esse carvão ele consegue filtrar e reter todas as impurezas da água. Então explica o método, por que funciona. Esse é o quinto passo. Sexto passo, opcional, mas muito interessante e na maior parte das vezes é bom você colocar como os outros fizeram, como outras pessoas fazem, né? Então, depoimentos, resultados de outras pessoas, resultado que você gerou para outras pessoas, certo? Conta a história de outras pessoas, você é suspeito para falar do seu produto, né? Então, a pessoa que está vendendo é suspeita para falar. Se existirem outras pessoas falando do seu produto, não de você, não é bajulação, não é puxação de saco, não é falando, nossa, o cara é muito legal, ele realmente é uma pessoa que você deveria seguir, acompanhe qualquer coisa que esse cara faz. Não, isso é bajulação, isso é puxação de saco, não funciona para depoimento, tá? O que funciona é, eu fiz, tá aqui o resultado. A outra pessoa vai lá também fiz, tá aqui o resultado. É isso que funciona na hora de explicar um depoimento. E o sétimo passo, que é a hora que você vai ensinar. Ou seja, mostra para a pessoa, isso também é possível que você alcance. É possível chegar nesse resultado você também. Tudo que você tem que fazer é adquirir esse método. E aí sim, você vai entrar um pouco mais fundo na parte da oferta, tá bom? Então, lembra, pessoal, os 5 passos da oferta, né? Atenção, conexão, problema, solução e oferta. Se você olhar essa história que eu te contei aqui, essa maneira de contar a história, essa sétima maneira, na verdade, desculpa, esses 7 passos, de certa maneira eles têm inclusive o problema e tem a solução embutidas nela. Né? Ou seja, a gente já está criando conexão, problema e solução numa parte só. Simples, pessoal, simples. Dá para usar isso aqui para fazer uma cópia de uma página se quiser. Tá? Então esse é o método mais simples que eu conheço de criar uma história e de contar uma história. Tá? Agora, alguns outros pontos importantes que você precisa ter na hora de contar a sua história. Primeira coisa, gente, acho que é uma das coisas mais importantes. Conte uma história real. Não inventa, não mente, sempre conte uma história real. Você pode sim usar elementos e manipular a história para que ela funcione para você. Manipular ficou uma palavra pesada, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, no meu caso,
Como é que foi a minha história real? O que aconteceu de fato? Eu tinha um negócio, bom, vou começar da metade já, né? Eu tinha um negócio, esse negócio estava funcionando mais ou menos, eu tinha esperança que ele fosse dar certo, eu tinha emprestado 30 mil reais da minha avó para emprestar, para começar esse negócio, eu comecei ele com mais 5 sócios, a gente investiu 120 mil reais nesse negócio para ele funcionar, era um negócio de empréstimo de dinheiro, e durante a criação desse negócio, eu já estava acompanhando o marketing, já estava começando a aprender mais sobre marketing, sobre negócios, né? Ou seja, sobre marketing digital, sobre copywriting, sobre tudo isso. Eu já estava começando a aprender, né? E aí eu fui aprendendo, tentei aplicar nesse negócio, não deu certo, eu deixei um pouquinho de lado, continuei estudando, enquanto eu estudava, o meu outro negócio rodava. Aí o Coned aconteceu, enquanto eu tinha esse negócio, e aí esse negócio quebrou, eu vendi ele, mas já estava com outras coisas, então foi ótimo que eu acabei vendendo, vendi por 10% do preço que eu peguei, né, que a gente gastou. A gente conseguiu sair de lá sem dívidas. Nesse meio tempo eu consegui criar a minha autoridade como copywriter, comecei a trazer esse assunto para o Brasil e a coisa começou a funcionar e dali para frente as coisas começaram a andar. Tá? Então essa foi a história real. Como é que eu conto essa história? Eu conto que existiu um momento onde eu tinha um negócio que ele quebrou e que a partir da hora que ele quebrou eu comecei a fazer o que eu queria, que era copywriting. Tá? Então, ou seja, eu não vou contar para ele esse embolo que teve no meio. Eu separo as coisas. Tá? Então eu não estou mentindo, eu só estou contando a história de uma maneira que fique clara, entende? Que faça sentido e, principalmente, que encaixe nesse modelo. Encaixa nesse modelo. Se é sua história, ou se a história do seu cliente, da pessoa que você está contando, não encaixa perfeitamente nesse modelo, a maioria delas não encaixa, você pode pegar elementos de outros lugares que aconteceram na vida desse cara, que aconteceram na vida da empresa, que aconteceram para gerar o resultado e colocar eles em momentos temporais um pouco diferentes. Tá bom? Então você não precisa mentir, você não precisa inventar. Você pode simplesmente usar os elementos e colocar eles na maneira certa, na ordem certa, para que ela funcione. É isso que eu quero dizer, tá bom? Mas conte sempre uma história real, ok? Combinado? Muito bom. Essa segunda. A sua meta é criar rapport de conexão. Rapport é a palavra francesa para conexão, identidade, tá bom? Então, criar conexão com as pessoas. Inclusive é uma palavra usada muito em hipnose, né? E em PNL também. Então, crie rapport e conexão com as pessoas. Você está fazendo isso para conseguir construir confiança com eles, né? E para que eles sintam em casa, para que eles sintam que você é uma pessoa confiável, alguém que eles podem confiar e que podem, como é que eu vou dizer? Eles podem confiar em você, eles podem comprar de você, eles estamos junto, sabe? É essa sensação que você quer criar. Rapport, conexão, identidade, tá? Como eu disse, rapport é uma maneira de você se sentir em sintonia com as pessoas, né? E um outro aspecto de gerar afinidade é o quanto a gente é parecido com o herói. A gente já falou isso várias vezes, né? Ou seja, quanto mais parecido a sua história for com o do herói, melhor. Se você tem elementos no meio da sua história que não tem nada a ver e que não vão ajudar você a vender, não vão ajudar você a completar o modelo da história do herói, não usa. Vou dar um exemplo, tá? Você tem uma história para contar de um cara que gerou um grande resultado e ele hoje ensina as pessoas a ter, sei lá, ganhar dinheiro online. Ok. E hoje ele ganha muito dinheiro online e tal. Então a história do cara ele tinha um negócio, e aí ele tinha uma esposa, e aí ele separou da esposa, porque ele brigava muito com ela por causa do negócio, e não tinha nada a ver, e aí, cara, sei lá, o pai dele morreu no meio do caminho, aí ele mudou, ficou 2 anos na França, voltou, aí depois que ele voltou da França, ele começou a fazer um negócio digital, ele já descobriu isso há 4 anos atrás, antes mesmo de abrir aquele negócio, mas depois só que ele recuperou isso. Cara, tá confusa pra cacete essa história, entendeu? Limpa ela, tira tudo, pega os elementos que funcionam e coloca para preencher os espaços que já tem lá, tá bom? Usa o modelo que eu te passei, não inventa, tá bom? E limpa a história para que ela fique clara, do começo até o final, né? Então, se tem alguma coisa que aconteceu ali no meio, que não tem nada a ver, que não vai te ajudar, cara, tira, não conta. Você tem o poder de falar ou não falar o que você quiser. Então, se tem alguma coisa ali no meio que deixa você confuso, que não deixa a história clara, que faz a pessoa olhar e falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tira essa parte, tá bom? Então, a edição da sua copy é uma das partes mais importantes, né? E a primeira vez que você for escrever, deixa eu explicar pra você como é que você vai fazer isso, tá? Primeira vez que você vai escrever uma história, fecha tudo, vai para um lugar tranquilo, escreve, escreve tudo que você tiver na cabeça. Tudo, a história do começo até o final. Depois você lê, meu amigo.
Depois você lê ela inteira e você fala, puta, essa parte não tem nada a ver, não preciso contar essa parte não, tira essa aqui. Ah não, essa parte aqui é legal, mas cara, falei muito pouco sobre ela, deixa eu aumentar porque essa parte aqui tá importante. Nossa, eu não falei nada sobre como eu resolvi o problema. Deixa eu falar isso aqui um pouquinho mais também. Nossa, mas aí meu cachorro morreu aqui na história, mas puta, não tem porquê. Cara, não é porque é triste a história que você tem que contar, sabe? Não é porque alguma coisa trágica aconteceu que você tem que enfiar no meio ali. Aliás, geralmente é o contrário, né? Se tá confundindo, tira, tá bom? Deixa isso bem claro, é por isso que a gente escreve, pessoal. Né? Então, não sei se eu contei esse segredo pra vocês, mas eu não sou um cara que ama escrever. Eu não amo escrever, não. Eu não sou um cara que fala, nossa, sabe aquelas pessoas que adoram escrever, sei lá, vão viajar e pegam um caderno, escrevem um puta num monte de texto, não sei. Não sou eu. Não sou eu. Por que eu uso escrita? Por que eu sou tão apaixonado por isso? Porque a escrita é a minha ferramenta para editar. Então eu adoro usar um martelo. Por quê? Porque ele me ajuda a pregar um prego na parede. Mas, cara, eu não preciso usar o martelo o tempo todo, eu não preciso ser apaixonado pelo martelo. Você não precisa ser apaixonado por escrita. Você não precisa ser um cara que adora literatura. Aliás, geralmente esses caras têm uma linguagem muito mais difícil do que comum e coloquial, como a gente precisa que seja, né? Então é isso, pessoal. Eu não tenho esse paixão toda pela escrita, mas eu sei que a escrita é o meu martelo. Ela pode me ajudar. Ela é a minha ferramenta para editar e para não dizer coisas que não fazem sentido na minha copy, tá bom? Essa é a melhor maneira que funciona para mim. Bom, o que mais? Fale sempre o máximo possível na voz do seu cliente. O que é na voz dele? É assim, se ele fala, sei lá, de uma maneira complicada, difícil, se ele é um advogado e você está escrevendo para advogados, e se você escrever para os advogados assim, e aí, meu, beleza? Tudo certo? Você imagina qual é a resposta que os advogados vão ter de você? O que eles vão pensar? Você está falando de um advogado para um advogado. Eu falo, pô, e aí, velho, tudo bem? Você assina os e-mails assim. Fala, meu, cara, esquece, esse cara não vai conectar contigo. Use as palavras que as pessoas usam, sabe? Gente, pense comigo. Se você encontrar um advogado e você vai falar de negócio com ele, como você vai falar com esse cara? Você vai falar, e aí, meu velho, tudo bem? É assim que você fala? Não é, caramba. Então não inventa. Não queira dar uma de legalzão na sua copy, sabe? Usa a comunicação que tá ali. Ao mesmo tempo, se você encontra, sei lá, com um surfista, com um amigo seu surfista de 30 anos atrás, e ele porra, e aí, parceiro, tamo junto, não sei o quê. Você chega e fala assim com ele, que é a maneira como vocês já conversam, que vocês já se entendem há anos, por mais que você seja um juiz, sabe? Um PhD, tanto faz. Nessa hora, a linguagem que conecta é a que está na voz do seu cliente. Usa o que está acontecendo na cabeça dele. Gente, eu repeti isso 1 milhão de vezes. Use o que está acontecendo na cabeça dele. O que importa é o cara de lá, não é você, tá bom? Use palavras e frases que o seu cliente usa, tá? Então, se ele usa, e aí, parceiro? Coloque e aí, parceiro. Se ele usa fala coach, usa fala coach, né? Então, existe alguma... Acabei de lembrar do Jerônimo Temel aqui, um cara fantástico. Se você é coach, segue esse cara, tá bom? Jerônimo Temel. Ok. O que mais? A confiança é um dos gatilhos mentais mais poderosos. Se você não for confiável, tudo vai para água abaixo. Se as pessoas acharem que se a sua cópia, a sua história é mentira, olha só, por mais que seja verdade, se parecer mentira e você não provar que não é mentira, não vai funcionar. Dá uma olhada nas copies da Empíricos, né? Eu costumo dar eles exemplo porque eles são muito bons. Eles fazem algumas promessas do tipo, você sabe que dá para transformar 30 mil reais em 1 milhão de reais em um ano? Quer ver como fazer? Tá aqui embaixo. Prova, 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 prova. Uma atrás da outra. Prova, prova, prova. E aí eles falam, puta, é verdade, velho. Dá pra transformar 30 mil em 1 milhão? Aí ele fala assim, já aconteceu no passado. Você quer fazer de novo? Eu vou te ensinar como faz. É assim que eles vendem. Todos os produtos. Os 200 milhões por ano. Nem sei quanto que eles estão faturando agora na hora que você está assistindo. 200 milhões por ano. Os caras, eles faturam com isso. Usando exatamente essa copy. Então, ele mostra um resultado que aconteceu, ele fala, quer duplicar isso? Compra esse produto. Simples assim, pessoal. Lógico, usando as histórias e os passos que eu estou te explicando aqui, né? E é isso, pessoal. Essas são algumas sacadas que você tem que usar na sua história, tá? Então, fale na linguagem do seu cliente, na voz do seu cliente, seja confiável, prove os resultados, prove o que você está falando. Se você está contando uma história que você passeou num barco, bota uma foto do tudo dentro do barco. Você está contando uma história de, sei lá, de um cliente seu que conseguiu escalar o Everest porque ele fez coaching com você, bota uma foto do cara no Everest.
Bota coisa para provar que você tem resultado, tá? E por último, fale na linguagem do seu cliente, fale aquilo que você tem mais um, agora esqueci. E a tua meta é criar rapport, criar conexão e identificação com as pessoas, tá bom? Bom, aqui embaixo eu passei alguns materiais, algumas leituras que eu recomendo que você tenha. E 2 livros são muito legais, que chamam O Herói de Mil Faces, que é do Joseph Campbell, tá? Esse livro é fantástico. E o outro é O Herói Fora da Lei, da Margaret Mark, tá? Ela fala sobre o poder dos arquétipos na construção de marcas. Esses 2 livros são espetaculares, tá? E aqui embaixo tem 2 artigos do Copyblogger e tem 3 vídeos. Vamos lá, 3 vídeos sobre histórias. 2 deles são em inglês, tá? Então você pode ir no Google e colocar a legenda, tá bom? Eu tenho o link do Google aqui embaixo. Então você põe no Google e põe a legenda, tá? Para você conseguir assistir com legenda, se você não fala inglês. E o outro é um vídeo do Fórmula Zero. O que é o Fórmula Zero? O Fórmula de Lançamento é um curso aqui no Brasil, muito famoso, do Érico Rocha. E eu fui um dos caras que assistiu esse curso pela primeira vez. Né? Eu assisti esse Fórmula, que a gente chama de Fórmula Zero, porque tinham 50 pessoas ali, 100 pessoas no máximo. E ele ensinou tudo na prática. Né, papel e lousa, e começou a escrever, papel e caneta, escrevendo para todo mundo e ensinando as coisas. E nesse vídeo, é o vídeo onde ele ensinou a gente como criar uma história que funcionasse. Dali, daquela história, daquela explicação, saíram resultados como a Universidade do Inglês, que mudou completamente o negócio deles, o Ricardo Piovan, o Vitor Damasio, que inclusive aparece nesse vídeo, muitas pessoas, tem outro cara que é o mestrado em Portugal, cara, todos esses caras surgiram dali e basearam o negócio deles em criar histórias como o Érico ensina ali também. Então, mais um material complementar para você. Aproveita esses materiais e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, se você não deixou um comentário no vídeo anterior, coloca lá no vídeo anterior qual foi a maior sacada que você teve daquele vídeo, e nesse daqui a mesma coisa, qual foi a maior sacada que você teve desse vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.